Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast. O seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila e hoje, como de costume, sigo muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Correria da volta do feriado. Um monte de coisa acumulada e meio, mas estamos aí, firme e forte. E sem mais delongas, vamos logo introduzir o nosso convidado, fazendo antes o pequeno disclaimer que Nath não pôde estar presente hoje devido a um compromisso pessoal, mas esperamos que a representemos muito bem. Rafa Soriano, como vai? Gerente jurídico do Grupo Globo. Ô pessoal, muito bom estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, a gente tentou marcar várias vezes. É verdade. Finalmente deu certo, estamos sem a Nath aqui, mas vai ser bom também. Não, com certeza. A gente representa aqui, pra não cair a audiência na ausência dela. É, porque a Natália tá virando uma estrela. É isso aí. Tá virando um rising star aqui da influência jurídica brasileira. Mas, Rafa, vamos lá, para começar o papo, eu gosto de entender quais foram os caminhos nos quais te trouxeram pro lugar que você tá hoje. Porque os caminhos acabam também moldando não só o profissional como a pessoa, né? Sim. E no lugar, você pode falar, inclusive, do lugar Rio de Janeiro, porque eu já começo contando que eu não sou carioca, mas eu me considero agora, eu já tô aqui no Rio há 7 anos. Ah, bastante tempo. Mas eu comecei lá em São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, estudei lá. E aí, quando eu tava na faculdade, eu sempre conto essa história, porque eu acho que ela é muito... Tem muito aquela coisa de você cair no lugar certo na hora certa e o negócio dá certo, mas... Quando eu estava na faculdade, eu fui para São Paulo mais ou menos que na mesma época que a minha irmã, que tem um ano a menos, e aí ela cursava Relações Públicas, então uma outra carreira, outra área, aí começou aquele programa de estágio, né, de várias empresas enormes, Unilever e Rod, aí pra caramba, eu falei, nossa, que legal isso, né, tinha acabado de passar o vestibular, porque foi logo no começo da faculdade, era quase que mais uma competição, eu falei, vou fazer programa de estágio. Mas não se falava em trabalhar em jurídico interno, em empresa nessa época. Ninguém pensava nisso. Na minha faculdade era assim, você vai ser carreira pública ou você vai para o escritório. Não se Exatamente. Nem se perguntava se você ia trabalhar num legal interno. E aí eu fiz alguns programas de estágio, passei no da Editora Globo, que foi a empresa da Globo por onde eu entrei no grupo. E aí eu falei, vou conhecer, vamos ver como é que é. E eu lembro que quando eu fui para lá, a única ressalva, e muitos muito preocupados, né, o pessoal do RH e o pessoal do jurídico, olha, aqui não tem chance de efetivação. A gente queria te dizer, você vai ficar 2 anos, né, 1 ano, podendo ficar mais 1, mas a gente não tem vaga, a gente não abre vaga no jurídico. Eu falei, não tem problema, eu só quero conhecer, eu só vim para ficar 1 ano. E eis que estou lá há quase 20 anos, então... Acontece de você, quando você cai no lugar certo na hora certa, independente de em qual momento da sua carreira, mas você descobre que aquilo que você gosta de fazer, tudo funciona, assim, tudo vai adiante. Mas também não adianta você estar lá se não estiver preparado para atender a demanda da sua empresa. Então também tem um quê de competência sua que fez você ficar lá tanto tempo e sair de estagiário para virar gerente jurídico hoje que você chegou. Tem. A sorte, até em hebraico, a sorte é você estar preparado e estar no lugar certo, né? Na hora certa. Sim, tem um pouco assim, eu também fui sendo formado, né? Eu sempre dou muita atenção quando a gente vai contratar um estagiário, porque diferentemente de quando você contrata um profissional pronto, né? Já formado, em que aí, assim, é muito mais dar o match da necessidade que você tem na vaga com a pessoa que você trouxe, porque ela já tem uma formação, uma forma de trabalhar, que, claro, pode se adaptar, mas ela já está pronto. O estagiário, você está ali novinho, né? Então, muito da minha forma de trabalhar foi moldada também por onde eu estava. Então, era aqui uma via de mão dupla mesmo, que se complementou. Não, é muito legal isso, porque... De certa forma, você acaba sendo um exemplo da importância da formação de estagiário, porque você está no Grupo Globo desde o princípio, entre empresas e empresas dentro do grupo, mas você é um exemplo vivo para essa galera que você contrata que, enfim, o caminho tá ali também, né? E a gente tem vários assim na Globo, tá? Não sou só eu, é uma coisa que é meio que cultural lá. A gente tem vários ex-estagiários hoje em posição de liderança, em posição de destaque, mas também
eu já vi, isso também eu adoro, já vi vários ex-estagiários que eu ajudei de alguma forma a orientar ao longo da carreira, que hoje estão brilhando fora, já tem estagiário, não sou tão velho assim, mas eu já tenho estagiário que hoje já é gerente lá no mercado, enfim. Então, mesmo os que não necessariamente conseguiram crescer na Globo, porque toda empresa tem o seu limite e tem a sua questão de timing também, o quanto que eu estou disposto a esperar ou não, mas depois você vê que você contribuiu de alguma forma para a carreira daquela pessoa e ver ela brilhando em outro lugar também é muito legal. Então... Pô, isso é muito legal. E aí, eu vou te puxar um gancho, você falou uma palavra que me atentou aqui, mercado. Como é a postura de um profissional dentro que trabalha num grupo de comunicação, né? A gente pode botar de uma maneira bem abrangente, Sim. assim, que a Globo é comunicação, não é só a novela ou o jornal, é tudo, né? Tem o jornal na TV, tem o jornal impresso, enfim, muita coisa. O rádio. O rádio, é verdade, como não esquecer o rádio. Quais as frentes, quais são as skills diferentes que cada uma dessas vertentes demandam? Você diz dentro das mídias, quando você fala das... Responda como quiser. Tá. Quase que te jogou numa berlinda agora, Não, né? mas é fácil. Eu acho que tem uma coisa que talvez a trajetória da minha carreira traduza um pouco isso, ou talvez eu tenha tido a sorte de passar pelas etapas da história. Em mídia, ou pelo menos a realidade que a gente viveu no Brasil no Grupo Globo, mas eu acho que em mídia como um todo, você tem sempre a nova tecnologia, né? Então, sim, quando a televisão chegou, falaram que era o fim do rádio, quando a internet chegou, era o fim da televisão e por aí vai. Então, tem uma capacidade ou um skill que uma empresa de mídia tem que ter, não que outros negócios não tenham, que é de se reinventar. Você saber, né? Então, assim, eu tenho o auge do jornal impresso, que era uma televisão da época, ou era um Netflix da época, né? Ninguém acordava e não lia o jornal, primeira coisa do dia. Muita gente ainda faz isso hoje, que bom. Mas tem gente que nunca teve contato com o jornal em papel. E é isso. Então, a transformação da tecnologia traz um desafio para esse negócio de mídia muito grande. E aí você constrói, né, os grupos que estão sobrevivendo a isso, você constrói uma capacidade de se adaptar à mudança. Porque é o mais difícil, né? Assim, se você fizer a mesma coisa a vida inteira, é fácil, mas se toda hora você tem que mudar e tem um desafio novo, isso se traduz um pouco ali. Então, como eu consegui, né, ao longo da minha carreira, eu fui passando por todas as mídias, eu comecei atendendo revista e livro, depois eu fui atender jornal, atendi rádio, hoje atendo televisão, internet. Então, a gente vai vivenciando, na visão do advogado, na visão jurídica, as transformações e os desafios que a nova tecnologia traz, desafios, por exemplo, agora a gente está lá às voltas com inteligência artificial e se aprofundando nisso. Mas, ao mesmo tempo, você tem o desafio da mídia, entre aspas, antiga, que continua sobrevivendo. Ela muda de tamanho, mas a gente tem jornal impresso hoje na rua e chegando na casa das pessoas, só que num outro mundo. Então, eu acho que o principal skill que você tem que ter, né, pelo menos da minha vivência, e que se traduz com as adversidades que um negócio muito ligado à tecnologia e inovação vive, que é o negócio da mídia, se falam muito, entendeu? Eu iria por aí. Você falou em skills, né? Assim, vendo a sua trajetória de sucesso desde estagiário até uma gerência jurídica, quais são aí para as pessoas que estão entrando agora na Globo, no mundo corporativo, quais são as skills necessárias para se tornar um advogado corporativista de sucesso? Na sua vivência e visão. Não tem receita de bolo, eu acho que é muito difícil eu fazer uma lista, né, e falar essa, até porque para cada posição você vai ter algumas necessidades distintas. Eu não sou o mesmo profissional em termos de skill que os meus pares lá na Globo são, porque cada um atende um cliente, então tem um perfil diferente, um conhecimento diferente, mas também não vou fugir da pergunta. Eu acho que a primeira, e talvez seja que a gente menos vê, cada vez que a gente vê pessoal mais jovem entrando na empresa, é resiliência. Porque, assim,
eu brinco que é você construir, né? É o velho clássico de você plantar semente e nascer árvore. Então, é claro que nem eu planejava estar lá há 19 anos, há quase 20 anos na mesma empresa. Então você não fala, então para eu crescer eu tenho que esperar 20 anos. Não é isso. E comigo foi acontecendo. Eu brinco que eu fui mudando de emprego a cada 2, 3 anos, porque eu ia mudando de empresa e tal. Né? Mas assim, você não vai conseguir chegar hoje e ser um gerente amanhã, entendeu? Então, e talvez, ainda que naquela empresa demore-se mais, até para você dar o passo para a próxima e para a próxima, que eu super entendo essa mudança de áreas, que eu acho que é um perfil de carreira super legal, mas tem que construir alguma coisa antes de dar o próximo passo. Porque se você só ficar pulando, seu currículo no final pode ficar vazio. Então, nesse sentido, eu chamo de resiliência, né? Assim, tá num lugar, por mais que você queira, almeje crescer e chegar a um cargo e tal, mas o que eu construí ali? Assim, pelo menos eu já posso, a não ser que, claro, tenha um lugar, seja muito ruim, mas se não tiver uma questão, né, que seja de fato impeditiva, o que eu estou construindo aqui que vai ser um check a mais no meu currículo antes de eu dar o próximo passo? Isso pode demorar 6 meses, 1 ano, não estou falando que vai demorar 10, mas nesse sentido eu acho que às vezes o skill da resiliência, né, do construir, eu acho que é o principal. Eu acho que para quem chega lá, com todo mundo que você falar que é hoje um diretor, um gerente, ainda que mais novo, coordenador, ele vai te contar dos vários momentos de frustração, que assim, eu queria que tivesse acontecido, não aconteceu, mas eu fui, esperei e tal. Então, é nesse sentido que eu diria que o skill da resiliência talvez seja um conselho. Saber se adaptar às mudanças que são impostas ali ao longo da carreira, né? E como é que você entende a importância do departamento jurídico? Aí mudando um pouco a toada aqui, porque você tocou em pontos muito de adaptação, né? Então a adaptação, ela traz risco, ela traz resiliência, ela traz tudo que você falou. E como que você enxerga o departamento jurídico interno na prevenção de riscos dentro da empresa? Talvez seja a frente de atuação do jurídico em que ele tem a maior possibilidade de mostrar valor para o negócio. Porém, nós advogados não aprendemos isso na faculdade. A gente não aprende a valorizar e a divulgar da forma correta os benefícios que a nossa atuação traz. Então, é quase que falar assim, a gente não sabe fazer marketing do nosso trabalho. A gente não aprende isso na faculdade. Aliás, a gente não aprende muita coisa na faculdade de Direito que deveria aprender. Mas quando você consegue, né, não só ser de fato preventivo, como traduzir aquilo na linguagem business... Saber quantificar também, né? Quantificar, em KPI, etc. Falar com a linguagem do seu CFO, do seu CEO, aí você ganha o retorno daquilo. Porque dizer que a atuação preventiva tem um valor e ela é boa, é meio que óbvio. Mas por que às vezes você precisa falar o óbvio? Porque você não está sabendo traduzir ele em resultado na linguagem do negócio, entendeu? Eu também brinco que eu tenho muita... Eu acho, né? Porque é que também trabalhou a vida inteira num lugar só, você tá falando sem saber dos outros. Mas eu brinco que eu tenho uma sorte porque a gente... E nada contra, mas assim, a gente na Globo não produz um produto, um carro ou um vidro de shampoo. A gente produz um direito. Então o core do nosso trabalho está intimamente ligado à propriedade intelectual, à proteção de um direito. Então, eu acho que por si o jurídico lá já tem, desde sempre. Esse peso, né? Desde muito antes de se falar do protagonismo do departamento jurídico, o nosso negócio já tinha, né? Seja quando alguém infringe o nosso direito e a gente precisa do jurídico para agir e proteger, seja quando a gente cria algo novo e precisa daquilo protegido. Então, tem essa vantagem que eu acho que existe, né? Estou lá sempre. Mas eu acho que o principal é como é que você traduz isso, né, a ação preventiva e o resultado, e divulga isso. A gente às vezes não sabe divulgar. Às vezes você vê... Tudo bem que isso é mais antigo, mas às vezes você vê o head do jurídico preocupado com a tese da jurisprudência que ele usou naquele caso, e que bom, aquilo é a função dele, ele tem que se preocupar com aquilo, mas do jurídico para fora, quando ele for falar com o CEO, com o marketing, não adianta ele falar de tese, entendeu? Ele tem que falar a linguagem
das áreas, senão... A satisfação não pode se limitar ao aspecto jurídico, né? Você que é o que a gente gosta, mas exato, enfim, tem que saber conversar com outras pessoas. E aí entra um papo que você é expert nisso, que é o Legal Operations, né? Que bom. O quê? Não, obrigado pelo expert. Ah, tá. Aí, cara, nesse sentido, como tem sido a experiência do Grupo Globo, você capitaneando isso para trazer, justamente, não só, que para mim eu sinto uma dificuldade muito grande em quantificar o benefício jurídico para o negócio. Eu sempre tive muita dificuldade para isso. Eu acho um grande desafio hoje em dia para a gente também, para justamente mostrar o valor e posteriormente saber comunicar. Mas antes tem que saber botar isso em números de maneira palpável para todo mundo. Sim. Como vocês têm feito isso e, enfim, quanto tempo vocês estão nisso, quanto é a trajetória, porque isso aí vai ser um benchmark para muita gente. Eu rio do expert, porque assim, a primeira coisa que eu falo para todo mundo que entra numa área de Legal Ops, quando a gente contrata alguém na equipe, olha, mais ainda, né, todo mundo já vive isso de alguma forma, mas assim, aprenda a lidar com a frustração, porque é um eterno, caramba, eu poderia ter feito mais isso, eu poderia ter feito mais aquilo, faltou isso, eu não consegui entregar aquilo, é uma loucura. Porque a quantidade, as possibilidades, né? Seja via tecnologia agora, com IA também para Legal Ops. Verdade. Seja via sistemas, seja via dados em si, elas estão crescendo exponencialmente, né? Todo mundo vê lá a quantidade de Lautex, Legaltex, tudo que você pode fazer. Mas o seu tempo, a sua equipe, por maior que ela possa ser, e o seu budget, que também sempre vai ter um limite, não vão te permitir contratar tudo que você quer, todas as pessoas, e voar. Então, você começa sempre lidando, diferente de algo que já está posto, né? Uma área mais tradicional do departamento, ela já está acomodada, seja um contencioso, uma área de contratos. Eu já sei qual é a minha demanda, qual é o tamanho da minha equipe, qual é o meu SLA, e eu vou fazendo isso melhorar na medida do possível. Quando você começa uma área de Legal Ops, que foi o que a gente vivenciou a partir de 2019 na Globo, no começo você fala, caramba, não vai dar, porque eu tenho um monte de coisa que eu posso fazer, custa tanto, eu precisava de tantas pessoas, mas eu tô começando. Então, primeiro passo, né, e aí por isso que eu sou rico quando você falou, e expert, porque assim, no fundo, na prática você vive falando, meu Deus, tô ferrado. que eu fui um incêndio todo dia. Onde eu fui me meter, entendeu? Mas é uma delícia, eu adoro. Eu tive a vida inteira, né, um repórter para um CEO que era economista, quando eu estava na editora e no jornal, que me desafiou, e aí veio um pouco essa coisa da bagagem, né? Da bagagem de você achar o que você sabe fazer bem. Eu tive que, desde o início, aprender conceitos de contabilidade, que, aliás, é uma das minhas frustrações, porque eu já por diversas vezes ao longo da minha carreira, no que vem eu vou começar a faculdade de contabilidade. Nunca fiz, mas eu acho que fica uma dica aí, cara, advogado que entende de contabilidade, ou um bacharel, né, formado em Direito e Contabilidade, é um profissional ímpar no mercado. Então, se você está pensando, né, já é contador e pensa em ser advogado, ou é advogado e pensa em ser contador, eu super recomendo, porque é um conhecimento que, quando você tem ambos, assim, vale ouro. Mas além de ter que aprender, né, contabilidade, entender de demonstração financeira e tal, eu tive que falar esta linguagem também. Então isso me facilitou muito e talvez provavelmente foi por isso, foi um dos fatores do porquê, né, o nosso diretor me escolheu para fundar a área de Legal Ops da Globo. Mas é um desafio constante, assim, a gente... Então é lidar com a frustração, porque você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, o que é bom, porque também nunca acaba o trabalho, né? Eu brinco que, assim, eu tenho trabalho para agir igual... Você tem um novo indicador, uma nova tendência. É isso. E aí... Um novo viés. É por aí. E aí a segunda coisa que eu diria para quem está começando ou para quem está vivendo essa angústia eterna vai pelo simples. Então, assim, a gente queria fazer o famoso BI, os nossos dashboards lindos, maravilhosos, que iam falar. Só que até aquilo ficar pronto, eu ia ficar um tempo sem entregar nada. E aí a sua área tá fazendo o que? Eu tô construindo. Eu falei, não. Enquanto eu não tenho a API pronta, o BI automatizado, vou fazer no Excel. Vou pegar o menino aqui do financeiro que sabe fazer um BI meia boca, vou pegar o Excel, ele vai aprender de direito com a gente, e de repente a gente estava com um entregável em, sei lá, 3, 6 meses,
que pra gente tava longe de ser o que a gente queria, e ainda tá, porque sempre vai estar, eu acho. Mas, cara, o CFO já tava assim, caramba, o jurídico evoluiu, que legal, a gente começou a receber elogio, entendeu? Então, entregas curtas, não fica esperando o mundo ideal para começar a entregar. Vai pelo simples, pelo fácil, que pode não ser o ideal, mas você já vai trazer valor para o negócio. Porque menos importante do que a forma que o BI tinha, ou quão automatizado ele era na construção, aquele BI feito de forma manual, com planilha de Excel, sem API, com uma carinha talvez não a mais bonita, começou a gerar debates muito mais interessantes no lado preventivo, um olhar que nunca tinha se tido sobre aquele assunto, então valeu a pena. E o ótimo é inimigo do bom também, né? Já é o velho ditado, né? Também você querer fazer tudo perfeito, você acaba não fazendo nada. E você falou isso, teve algum convidado nosso que veio aqui falar que desenvolveu o sistema de Power BI interno, com planilha automatizada, tudo. Chegava na hora, todo mundo baixava do Excel, que era mais fácil, era mais simples, e ninguém conseguiu se adaptar à tamanha modernidade e complexidade do nome sistema. E sobrenome, que eu ia falar isso. Foi o Eduardo Gil? Eduardo Gil. Eu achei que fosse ele. O Legal Ops é eficiência. Se você está contratando o mundo, mas a eficiência não é desenvolvida ou até decai, não vale a pena. Não, eu aprendi que tem muita reunião em que, né, o BI te facilita muito a vida, porque você brinca com os filtros e você vai simulando possibilidades, mas tem muita reunião em que você vai levar à conclusão de uma análise e que faz todo sentido o PPT frio, o bom e velho PPT. Sim. Porque na reunião você tem que levar a sua crítica daquilo. Você não precisa na reunião ficar mostrando que o seu BI mexe, entendeu? Mas agora todo mundo fica com essa tara pelo BI, que é uma coisa maluca. Quer ser o diferente, o inovador. Demonstrar uma inovação que não é o que as pessoas querem naquele momento. Ele é útil para você fazer análise, testar a hipótese. Deixa eu ver isso aqui e tal. Mas dependendo do momento em que você vai levar o dado e a informação, você não precisa de BI. Você precisa da informação. Sim. Entendeu? Então... E foi muito engraçado que teve numa B2L... Acho que foi a primeira que a gente foi como convidado lá, como embaixador da B2L, o Manda Pro Jurídico. Eu fui nos estandes conhecer os programadores de software, né, de Lautex e Legaltex. Caraca, o Pedro foi em todos os estandes. E aí eu lembro... assim, no final do dia... E aí eu lembro que tinha um que eu até gostei muito deles, do programa deles, mas era engraçado porque era um sistema lá que eles desenvolviam, super complexo e tal, e que no fundo era a planilha que a gente já tinha de Excel do escritório com exatamente as mesmas informações, só que como era uma planilha de Excel, vamos dizer assim, da idade das cavernas, e a dele era uma coisa super gráfica, muito mais apresentada. Mas as informações, que é o que você estava falando, eram literalmente as mesmas que tinham na planilha lá da gente... arcaica lá do escritório. É verdade, e até fazendo soltando um spoiler, mas nem tanto assim, que eu não vou falar, não vou citar nomes, o melhor sistema de Power BI jurídico que eu vi não é de nenhuma dessas empresas. É de um escritório pontual que a gente foi fazer uma visita, e os caras estão, assim... 2035. Eles estão muito bizarro. Na frente. Depois eu vou pegar a dica, hein? É outro nível de inovação, tecnologia... Ciência de dados, assim, os caras têm uma equipe própria para fazer isso, profissionais do setor de tecnologia de informação. Cara, a gente ficava assim, cara, é o que todo mundo fala que quer ter, entendeu? Era entrevista dia 13/12, já fica aí a dica. Fica aí, fica ligado. Dica. Deve sair na semana seguinte, né? E tem mais uma coisa que me ocorreu agora também, que eu acho essencial. A qualidade do dado, principalmente no sentido de que o dado do jurídico tem que bater com o dado do financeiro. Sim. Se o jurídico tem um número e o financeiro ou a contabilidade tem outro número, não faz BI, não faz apresentação. E geralmente conflito. Sentar com o seu financeiro, com a sua contabilidade e conciliar até vocês entenderem se é uma visão diferente, um cenário distinto, se tem erro na informação. Porque assim, você chegar para um CEO ou para o CFO com um número e o financeiro com outro... Pega mal para os dois. Mas assim, tá tudo errado, porque se o número não bate com o que é reportado, já tá errado. Então, assim, a maior preocupação antes de qualquer coisa é, seu número tá batendo com o financeiro? Se não tá, onde é que não tá? Quem que tá errando? Se não tá errando, qual é a visão que tá diferente, que tá desconsiderando? Porque isso é clássico também, e isso, assim, me mata, sabe? Não dá para o número não bater. E aí casa muito com o que você falou, de uma certa forma, com a formação em contabilidade
que vai te dar esse passo. Eu já pensei também várias vezes em fazer... Eu acho que até conversei com o Rodrigo. Eu nunca pensei. Não é minha. Em fazer faculdade de contabilidade. Não é chato, tá? É muito legal. Não, eu já pensei várias vezes, mas eu caio na mesma coisa que você. No dia a dia, você acaba fazendo cursos que são mais específicos para sua área, que você vai ter mais intimidade, e o curso de contabilidade vai ficando pro lado. Mas eu já pensei várias vezes em fazer, porque muito comunica com a minha área de atuação de planejamento patrimonial. Então, assim, o que a gente tem direto também de alinhamento contador, advogado tributarista, que geralmente o número não bate, são discussões infinitas de quem tá errando pra que lado, se às vezes nem é um erro, mas é uma interpretação. Não, cara, é complicadíssimo. E assim, pro bem do resultado final da empresa. Sim, claro, tem que ter, né? Tem que ter alinhamento. Porque da mesma... Até pra mapear o risco, né? Se não chegar no consenso. E da mesma forma que eu digo que um advogado ganha muito entendendo de contabilidade, né? Ou ele é um melhor profissional, mas a gente não aprende isso na faculdade, o contador não aprende do direito. Exatamente. Então, claro. Da hora que você entende a língua um do outro, eu tenho discussões profundas e falo assim, não é isso, porque tem que o viés jurídico. Eu já mudei muita coisa no balanço da empresa que a contabilidade entendia de um jeito. E eu entendo, porque com a cabeça de contador a lógica deles era aquela, eu falava, não. Aí quando você consegue argumentar entendendo o conceito falando contábil, a língua dele, né? Você pode corrigir um erro, você pode mudar um número de balanço, porque, perfeito. Entendeu? Então é muito legal, é dos dois lados. Né? Falando com contabilidade, setor financeiro, etc. Inconsistências contábeis, tô brincando. Inconsistências contábeis isso aí é outra área. Aí não é comigo. O Globo tá longe. Aí não é comigo. Mas falando uma coisa que você me lembrou muito a questão do cliente interno, né? Você, como jurídico, um grupo de comunicação, tem algum cliente específico que tem uma demanda um pouco maior que a outra, em comparado com a média, assim, das empresas mais convencionais, digamos assim? De novo, com a visão de quem tá só lá a vida inteira. Claro. Mas a gente, quando a gente criou a nossa área de Legal Ops, lá em 2019, o nosso projeto inicial, e nessa época éramos eu e mais uma advogada, a Aline, que um monte de gente já conhece. Quando a gente criou essa área, o nosso primeiro desenho foi fazer o quê? Foi a gente revisitar a forma de atendimento do jurídico. Tinha todo um contexto, porque a gente estava passando por um processo lá que era uma só Globo, que é público, todo mundo sabe que foi quando a gente juntou as empresas. Uhum. Então, a gente tinha muitas empresas que viraram uma só, mais ou menos, Globo.com, Globosat, a própria TV Globo, e por aí vai. E aí, a gente já era um jurídico unificado, a gente sempre foi. Mas o nosso cliente, que eram mídias separadas, estava se juntando. Não é 100% ainda, editora e rádio ainda são empresas independentes, mas esse grande bloco se fundiu, e aí a gente falou, será que a gente tem que mudar a forma que a gente atende o cliente? Porque o cliente está mudando? E aí, tudo isso para dizer que a gente chegou no modelo de business partner, que também eu sempre brinco, a gente não fez nada além do que, por exemplo, os RH já faziam há mais de 10 anos, mais até, como modelo de atendimento. Então, a gente se estruturou para atender o cliente pelo cliente. Então, por exemplo, na TV, uma das minhas equipes atende a publicidade. Então, a gente atende toda a entrada de anunciante da Globo. Vai ter uma área que atende os estúdios, então ele vai atender as demandas de quem está produzindo conteúdo. Vai ter uma área que atende o RH, né, o próprio financeiro, porque também tem demanda e tal. E por aí vai. Eu não diria que tem uma área que demande mais ou menos, porque, claro que os volumes não são iguais. Mas eu acho que tem o negócio de mídia em si, em geral, ele tem uma sazonalidade, tá? Então, por exemplo, eu olhando o atendimento da publicidade, que é o que eu faço hoje, tá começando, a gente agora tá esquentando os motores pro BBB 24. É um momento em que a gente enloquece. Isso aí deve ser... Ele é o momento de... o coração do é o momento não, de... Eu estarei lá. Eu estarei lá. Depois você me indica lá pro casting. Cuidado com o que você deseja. Ex-BBB depois, enfim. A gente, então assim, na publicidade, a gente tem uma sazonalidade grande agora de demanda com BBB. Nas revistas, a gente tem, por exemplo, quando chega lá mais ou menos para janeiro, fevereiro, junta o camarote da Quem na Sapucaí com o baile da Vogue. Caramba, enlouquecedor. Porque tem anunciante nos dois, são dois grandes momentos que a gente... Então, assim, eu acho Normalmente também talvez o futebol... Eu não sei, mas também deve ser outra sazonalidade. Sim, é que o futebol, na perspectiva do anunciante, a gente tem o que a gente chama de upfront, né? Foi até lançado agora,
tem um mês que mais ou menos um mês que a Globo lançou, que é o momento de upfront da venda das cotas. Inclusive, anunciantes todos comprem, venham pra Globo. Já tô fazendo mexendo. Então, aí, esses grandes projetos, como futebol e tal, a gente vende no momento do upfront, que é um momento de alta demanda. Na hora da negociação também. do contrato mesmo. Depois que fechou o contrato, aí faz como se fosse um chamamento. Na verdade, é assim, você compra os pacotes do ano seguinte. Ah, entendi. Então, e tem prioridade. Então, eu tenho um anunciante da categoria montadora de veículo que tá no BBB. Aí ele tem até o dia tal para renovar o próximo BBB. E se ele perder aquele prazo, o concorrente dele vem e fala, é meu, e aí peguei, e aí eu, entendeu? Então, tenho essa corrida pelo espaço, porque ele é limitado, né? A gente acha, em geral, a gente costuma achar que o espaço de publicidade é ilimitado. A gente chama de inventário, né? Uhum. Mas o inventário, ele é limitado. Inclusive no digital, né? Olha, isso é muito legal, cara. No digital... Mas deve ser pra gerar escassez também, né, do produto. Não é pra gerar escassez, é porque, assim, se eu tiver... Cada mídia tem a sua peculiaridade, mas, por exemplo, se eu tiver uma televisão em que eu tenho só publicidade, o cara pega o controle, e como muda, sempre pôde, e muda de canal. Na internet, que é né, naquele papo nosso que a gente estava da evolução da tecnologia, você só tem a entrega da publicidade quando alguém consumiu ela. Então, o inventário só existe na sua audiência. Né? Assim, lá atrás, quando você pagava um anúncio no jornal, e você ainda pode pagar hoje, você sabe da tiragem do jornal, mas você não consegue medir da mão de quantas pessoas aquele jornal, aquela revista passaram. A tecnologia não permitia. Você geralmente sabe que foi mais de uma pessoa, mas você não sabe quantas. No digital, a gente consegue medir. Tem tudo. Então, eu sou um anunciante, eu quero que no banner da home da Globo.com você coloque o meu anúncio de Black Friday. Mas eu sei quantas pessoas entraram na home da Globo.com e foram impactadas. Então, e aí, se 10 pessoas entraram, o inventário é de 10. Se 1.000 entraram, o inventário atingiu 1.000. Então, assim, ele é limitado a depender da audiência do site. Mas ele, pensando aqui, me corrija se eu estiver errado, mas ele é limitado sob o ponto de vista estatístico de fácil visualização, porque eu posso clicar no anúncio de Black Friday, por exemplo, da Globo, o Rodrigo tá no meu lado, ele vai chegar em casa, vai clicar nesse mesmo anúncio, ou ele vai ser direcionado porque ele viu no meu computador, por exemplo, um anúncio de Black Friday, ele vai clicar, você não vai ter como mensurar que ele fez isso pelo meu anúncio, vamos dizer, né? Nesse dado estatístico que você tá falando, você vai mensurar o meu clique... E o dele? Mas o dele veio por mim, né? Isso que eu tô falando, entendeu? Não sei se eu entendi. Porque quando você faz um anúncio, por exemplo, num jornal, se eu comprei o jornal e joguei fora, só eu li a propaganda que tava naquele jornal. Sim. Se eu peguei o jornal, li a propaganda e passei pro Rodrigo, teve uma venda de jornal, mas duas pessoas foram afetadas pelaquela propaganda. Isso. E o mesmo racional segue pra internet, por exemplo, né? Porque uma pessoa clicou, mas ele ficou sabendo da propaganda de Black Friday porque ele estava comigo na hora que eu abri, por exemplo. Não necessariamente ele foi direcionado pro Black Friday, entendeu? Mas se ele chegar em casa e não clicar, é como se não existisse a visão dele no Não existe. Sim, eu posso simplesmente jogar no Google É. e ver, porque o Pedro me falou. É isso, é isso. Cara, muito interessante esse lance do inventário. Eu gostei dessa expressão. Vale a pena legal. Depois. Tem nada a ver com o direito, mas é muito legal entender. Mas é muito importante para você mensura... ter essa visão dentro da atuação jurídica, porque o direito, né, é uma coisa cada vez mais multidisciplinar. Então você ter essa noção comercial, posso dizer que é comercial, né? Influencia bastante na sua atuação. E que envolve várias outras coisas do tipo. E aí a gente tem todas as questões ligadas a fake news. Porque assim, por que fake news é um grande problema? Porque ela gera audiência. É verdade. E cada vez que alguém clica, a publicidade está vindo junto. É verdade. Entendeu? Porque se não fosse isso, ninguém teria interesse. Né? Você teria resolvido isso muito antes. Assim, o problema é que hoje é essa busca por audiência a qualquer custo. Porque o dinheiro depende da audiência, entendeu? Exato. Eu tava vendo uma provocação do seu ex-colega de Globo, o Thiago Leifert, uma vez. Ele tava falando sobre essa questão das fake news e tal. Era, na verdade, sobre um desses jornalistas de fofoca e tal, que soltou uma fake news, foi provado. Ele foi levado à justiça e se retratou na mesma coluna. Uhum. Mas aí o Leifert fala que a fake news ou a irresponsabilidade jornalística vale a pena.
Porque o clique tirado daquela fake news ali já foi dado. Enfim, e a próxima fake news também vai ser dado. Quer dizer, o cara vai pagar uma compensação lá de não sei quantos R$1.000, mas no fim é um lucro que já está ali feito. O modelo está em questionamento, né? Porque hoje, é quase que dizer, vale a pena. Vale a pena. Se não tiver uma responsabilização, vale a pena. Pois é, e mesmo que tenha responsabilização, muitas vezes vale o custo. Porque você vai ganhar muito mais. Vamos supor que, botando uma conta de padeiro aqui, eu tive que pagar R$100.000 de danos morais para determinada vítima. Mas beleza. Mas você ganhou muito mais. Eu fiz 300 em clique. E aí? Tá já criou uma audiência para mais 300 e mais 300. Exato, tem feito bola de neve. Cascata, né? É muito delicado. Nesse momento de internet, as coisas estão assim, escalonáveis com muita facilidade. Só que a indenização não é escalonável, é uma coisa fixa. E aí, como é que você faz? O lucro vai estar sempre chegando. E não tem nem como você quantificar também. Quando é que você vai saber quantos cliques renderam financeiramente aquilo? Então o juiz também fica numa posição muito complicada, né? Não vai ter acesso a isso para poder mensurar a indenização. Nem entende do inventário. Exato. A gente tá falando uma coisa que eu tô descobrindo agora, que eu linkei com essa informação que eu vi numa entrevista dele. Não existe uma câmara ou uma turma especializada em legal ops aí nos tribunais. Para fazer esse tipo de coisa. Mas agora você falou de publicidade e você tá envolvido com o CONAR, que é um mundo jurídico totalmente sui generis, assim, em comparação com a advocacia clássica. Como é que é esse mundo, cara? Que você faz parte de comissões julgadoras lá, né? Isso, eu sou o presidente da Câmara de Ética do Rio. A gente tem, o CONAR tem as câmaras de ética. Então, só lembrando, né, o CONAR, ele avalia o conteúdo da mensagem publicitária. Ele é uma autorregulamentação. Então, veículos, agências e anunciantes se uniram e falaram, olha, a gente quer se autorregulamentar, a gente, independentemente da lei, a gente quer ter uma avaliação crítica sobre nós mesmos. Então, todo mundo, né, e aí tem as entidades que são aderentes ao CONAR, que representam veículos, anunciantes e agências, e quando alguém se sente, tem o código, né, então tem o código de ética do CONAR, eu acho que todo mundo, quem não conhecia, passou a conhecer na época da pandemia, por conta das lives dos cantores sertanejos. É verdade. Com o consumo Gustavo de bebida alcoólica, né? Porque uma das coisas que está lá no código é que você não deve incentivar o consumo de bebida alcoólica. Você tem regras um pouco mais restritas para a publicidade de bebida alcoólica. Você pode fazer, mas tem algumas regras. Uma delas é você não ter o consumo em cena, né? Você não incentivar o consumo da bebida. Então, naquele momento ficou muito famoso o CONAR, e aí as pessoas talvez conheceram, não sei se entenderam o que ele faz, mas conheceram. E a gente tem, então, São Paulo tem mais de uma, a gente tem várias câmaras de julgamento, e aí a gente tem algumas, tem Rio, tem Brasília, tem Recife, e a gente tem as sessões. Então, é um mundo muito à parte, porque os conselheiros de ética, né, de cada câmara, eles têm uma formação multidisciplinar, o que é muito legal. Então, não é só advogado. Uhum. E isso enriquece muito. Quem julga tem profissionais de agência que participaram a vida toda da produção de campanha. Né? Eles entendem daquilo, eles foram criativos em campanhas durante a vida. Tem pessoal de anunciante, que é do marketing do anunciante, que conhece. Então, não é um julgamento jurídico, estritamente jurídico. O que eu acho que é a grande sacada da autorregulamentação e da forma que o negócio se formou, que traz sempre a defesa da liberdade de expressão publicitária, porque ela também é importante, né? A gente fala muito da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, né? Isso tudo, o CONAR começou, por exemplo, lá na época da ditadura, pós, né, aquilo ali. A liberdade da expressão publicitária é muito importante também, porque senão daqui a pouco você não pode mais fazer publicidade de determinado tema. Por que não? Né? Então, ele tem muito essa vocação da defesa da liberdade da expressão publicitária, mas também do cumprimento do código. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que é muito comum. Eu sou a maior marca de tal coisa no país. Quando você faz o que a gente chama publicidade comparativa, o que o CONAR fala? Toda vez que você se colocar maior, melhor, você tem que ter uma fonte. E eu não vou julgar se a sua fonte, a pesquisa A, B ou C, ela foi feita numa metodologia legal ou questionável, mas você tem que ter uma fonte.
Você não pode se comparar com o seu concorrente e não dá fonte nenhuma. Então, são detalhes, são coisas assim que geram os pedidos no CONAR, mas o mais interessante de tudo é como a autorregulamentação é aceita e respeitada. Então, assim, os anunciantes, os veículos, as agências poderiam recorrer ao Poder Judiciário e poderiam ignorar o CONAR, porque o CONAR ele não aplica a multa pecuniária. Ele não vai falar, condeno você a pagar. Não é isso. Ele vai ter uma atuação técnica. Então, ele pode suspender uma campanha do ar, ele pode recomendar a alteração de uma campanha, de uma peça publicitária, pode aplicar uma advertência, mas é uma advertência escrita, não é grana, não é isso. Mas o mercado respeita muito o CONAR. Então, é muito legal ver essa vivência da autorregulamentação. Mas se ele não tem poder de sanção, como você está falando, o que faz as empresas obedecerem às decisões internas do CONAR para justificar, tá bom, vou acatar isso aqui, por quê? Porque elas são aderentes ao CONAR, elas inclusive pagam mensalidade, a associação delas fundou o CONAR, assim, foi realmente os entes daquele mercado da publicidade. A gente tem autorregulamentação em outros setores, mas o setor publicitário é um bench bem legal. Eles se reuniram e falaram, a gente quer se organizar. Eu prefiro que a gente se organize do que alguém edite uma legislação. Uhum. Então, é uma adesão completamente... é uma união de esforços, né? E agora, partindo para um caso, acho que está super em voga agora, tá? Todo mundo comenta isso. Como é que tem estado o CONAR, e você na sua pessoa pode falar muito bem sobre, dos casos que envolvem, enfim, apostas esportivas, influenciadores digitais, patrocínio também dessas empresas que não são regulamentadas no Brasil, seguem numa zona cinzenta, mas caminha-se para uma regulamentação. Como foi o desafio da interpretação para ver como as coisas estão agora e como você imagina os próximos passos para relação do CONAR com esse nicho de mercado? Só fazendo um parênteses aqui. Hoje no Senado teve a votação sobre a aposta certa. E aí, como isso é datado e só vai ao ar daqui uma semana, foi pedido vista e vai ser votado amanhã. Ou seja, a gente pode ser, não tô falando que vá, mas pode ser que alguma coisa que a gente fale aqui amanhã seja votado diferente. Então, verdade. Feito o disclaimer, passo a resposta. A perenidade da notícia. Estamos gravando no dia 21 de novembro de 2023. E também aproveitando o ensejo, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre o mercado de apostas esportivas, episódio 47 com o Udo Seckman, o cara é fera. Baita episódio, né, Pedro? Agora, Rafa, por favor. Não, e esse tema é muito relevante. Então, é isso. No contexto de onde a gente está hoje e dentro do que eu posso falar, por quê? Porque a primeira coisa, assim, né? A gente teve a legislação que demorou muito para ser regulamentada, né? Há muito tempo. Tem projetos de lei de final da década de 90, né? Mas a gente viu, a partir do momento em que a gente, né, sentiu um desejo do executivo em regulamentar finalmente o tema, desde sempre o Ministério da Fazenda deixou claro e atua deixando isso claro quanto ao respeito da autorregulamentação do CONAR. Então, na portaria hoje vigente, é mencionada lá questões que serão endereçadas pelo CONAR na autorregulamentação. Nesse contexto, eu faço parte do GT, que é um grupo de trabalho que a gente criou no CONAR para produzir e redigir o anexo do código que vai tratar de aposta esportiva. Então, não tem como antecipar o que vai sair ali. A gente já tem a portaria, que já é de conhecimento de todo mundo, mas o código, para quem não tem familiaridade com o CONAR, ele tem o corpo do código genérico e depois ele tem anexos por segmento. Então, tem bebida alcoólica, tem publicidade infantil e por aí vai. Então, ele vai ter um código apostas esportivas. E ali, de novo, com a participação das agências de publicidade que atendem as empresas de bet, os anunciantes, as próprias empresas de bet, os veículos, a gente está construindo o que o mercado se autorregulando entende que é razoável. Então, em breve vai sair o anexo do CONAR e vai ser bem... Está sendo um processo muito legal, né? Assim, desde que eu atuo em mídia, que é a minha vida inteira, eu nunca tinha participado ou visto um novo anexo, né? Então, é um mercado novo que está surgindo, porque a legislação agora vai permitir. É muito legal construir do zero
E vai ser mais legal ainda depois acompanhar a evolução disso na jurisprudência da Comissão de Ética, porque o CONAR também tem jurisprudência, né? Assim, que vai ser eu já pesquisei jurisprudência. Eu ia perguntar isso agora. Isso é uma coisa que é divulgada? Tem no site. Tem no site. Tem a quantidade de julgamentos por ano, tem todo o detalhamento, você consegue acessar, ler. Legal. É muito legal. E aí assim, se você olhar numa perspectiva histórica, você vê a sociedade mudando junto com o entendimento da jurisprudência, do CONAR, assim. E agora o streaming também tem mostra muito isso, né? Se você, mais um merchan, se você entrar no Globoplay e assistir uma novela que tá lá da década de 80, você vai ver ações de merchandising que hoje não caberiam. E que na época cabiam. Então, é vivo, né? O negócio é vivo, a jurisprudência. Eu lembro... Eu confesso que eu adoro as propagandas da década de 90, que agora direto eu recebo nos grupos aqui de WhatsApp direto. Então, a gente acaba coadunando o que a gente ia falar, porque eu lembro muito, talvez, não sei se necessariamente anos 90, mas ali por 2006, 2007, eu lembro que teve a questão das mulheres com cerveja. Você não podia ter uma objetificação da mulher na propaganda da cerveja, que foi uma que eu lembro, assim, a primeira vez, talvez, que eu tenho ouvido falar de CONAR, assim, na minha vida, que era aquela dançarina, gente, Aline... Vai verão, vem verão. Isso aí que era Aline Riscado. Aline aqui, pô, perfeito aqui na... A Aline Riscado, que era um frisson, uma propaganda, né? E aí foi o CONAR por questão, claro, proteção da imagem da mulher e tal. E assim, tem discussões que são legítimas e que a gente vai lá, né? E aí uma Câmara entende de um jeito, a outra já mais... E vai se cristalizando. Mas assim, o que eu acho legal disso é que não é um juiz de direito, somente ele que decide. É o meio. É o meio se autorregulando. Antes daquela questão chegar ao judiciário, entendeu? Então eu acho que é um modelo que poderia ser bench para muitos setores, mas é difícil, né? Porque você senta na mesa com seus concorrentes. Então você tem... Há interesses ali. Tem segmentos, por exemplo, que são... né? Não vou aqui abrir, mas tem segmentos que são historicamente mais... briguentos, vou dizer assim, né? Que toda hora tem alguém se incomodando com o que o concorrente está fazendo. Então, mas eles estão lá, estão sentados na mesa. Quando vem a decisão do CONAR, eles respeitam. Você pode recorrer, tem o recurso e tal, mas assim, é de uma forma civilizada, entendeu? Quando eu fiz essas pesquisas no CONAR, eu estava buscando mais prospectar, entender o mercado e tal, que é um mercado que eu tenho interesse. Isso tem uns 2, 3 anos. Eu lembro que adivinha, Pedro, adivinha qual era a categoria de pessoas mais multadas, mais sancionadas, mais que sofriam sanções do CONAR? Eu não sei como está hoje, vou até pedir atualização. De produtos, você está falando? Pessoas? Anunciantes. Então, mas de quem anuncia? Da empresa que está anunciando? Não, a pessoa, o publicizado, né? Quem publica a propaganda. Atores, sei lá. Eram influenciadores digitais. Então é recente, você tá falando. Não, 2, 3 anos. 2, 3 anos. Eram influenciadores digitais. Isso aí me lembra muito uma coisa que eu e Pedro e Pedro e Natália também, claro, sempre falamos aqui, que é a falta de especialização do mercado. É um cara que influenciadores digitais são pessoas que, por algum vídeo, algum motivo, até algum mérito estratégico também, viralizam, né? Mas acaba faltando certo arcabouço ali completo de um negócio. E bate muito nessa parte jurídica também, né? Essa coisa cresceu tanto e foi muito rápido, que eu acho que por aí, há uns 2, 3 anos, o CONAR editou e soltou foi nessa época que eu pesquisei. Uma política de boas práticas para a publicidade do influenciador digital. Legal. Então... hashtag publi. Por exemplo, né? eu lembro que eu tive um caso em que não vou falar a marca, era um caso da minha Câmara, em que o anunciante contratou o influenciador digital e ele colocou o hashtag AD de advertising em inglês. E o CONAR hoje já tem uma jurisprudência cristalizada de que isso, para o grande público brasileiro, não significa a identificação de que aquilo é um publi pago, porque o princípio do código, por exemplo, toda vez que aquilo é pago, o consumidor tem que saber transparência, que aquilo é publicidade, entendeu? Então hoje a gente já vê o publicidade, mas AD
Isso foi uma discussão lá atrás. Então, assim, aí a gente saiu essa orientação para influenciadores. Eu já vivenciei alguns casos, e fica essa dica, né, assim, o Conar, ele é um nicho de mercado que o advogado às vezes não enxerga. E muitas vezes a gente vê indo para o Conar, porque aí você tem lá a sessão de julgamento. E os advogados das partes podem arguir lá. Eles têm um momento para falar. E aí você já conhece o advogado que já atua no Conar e aquele advogado que nunca pisou no Conar. Porque ele vem com o formalismo do judiciário. Olha aí. Aquele juridiquês, tecnicismo. E ele não sabe com quem ele está falando, porque ele está falando com um publicitário, ele está falando com... Entendeu? Então, assim, o advogado que já sabe como atuar no Conar, ele vem com PPT, ele coloca vídeo, ele é rápido. É uma área que, assim, quem não conhece, tem uma frente de atuação ali bem legal. Bem peculiar, né? Mas os influencers, eles também, assim... Hoje, os grandes influencers, não vou nem dizer grande, né? Mas os influencers já consolidados têm a sua agência, né? Tem seu agente, que é quem capta a publicidade. E os próprios anunciantes passaram a se preocupar com isso. Então, se é um anunciante grande, ele vai exigir, ele já vai falar, ó, tem que ter no public post, tem que ter o @, nanana. Ele já vai passar as recomendações, porque ele, anunciante, é aderente do Conar. Ele não quer fazer algo diferente do que o Conar manda. Mas tem influência que está começando e tal, e que ele às vezes não tem nem a gente. Então a gente já viveu casos em que o influencer entra desesperado na sessão de julgamento. Tipo, o que eu fiz? Olha, eu não sabia. Assim, às vezes você fala, calma, também não vai morrer aqui, você não vai nem ter que pagar multa, você só precisa aprender e fazer certo. Porque é um despreparo, né? As pessoas não sabem, assim, quando esse mercado de influencers criou pessoas que divulgam publicidade sem nenhuma técnica. Então... com certeza. Mas você veja, e aí o Conar consegue começar a colocar ordem nisso. De uma forma, de novo, do mercado se organizando. É muito legal. Ou seja, bem dinâmico, né? E fica a dica aí para advogados que estão se formando, se de repente se especializarem e pegarem esse nicho aí de mercado que é... Pelo que eu tô entendendo, é um oceano azul ainda, né? Se parar pra pensar, um cliente que tem potencial bom pra contratar os seus serviços. Ou quem quiser migrar de área também, né? Quem quiser migrar de área ou expandir, por que não? Vou te fazer uma pergunta, porque tem muito a ver com o que a gente tá conversando também. Você, muitas vezes, por conversar com pessoas de muitas áreas, tem uma visão também geral de tudo ao seu redor. Então, eu queria que você fizesse um comparativo até pela questão de trabalhar no departamento jurídico, da comparação da visão generalista para da visão do especialista dentro do direito. Quais são as importâncias? Porque eu considero que são complementares. Então, não é necessariamente uma ou outra. Tudo depende do contexto que você está inserido. O que você pensa sobre isso? Eu acho que elas são muito complementares. Quando a gente fez esse repensar a estrutura do jurídico da Globo, que eu contei mais cedo, né, lá em 2019, a gente se deparou um pouco com esse dilema, porque a gente tinha, né, algumas áreas que já eram atendidas no modelo de business partner, algumas áreas de empresa, né, porque era tudo, né, a gente tinha um jurídico só, mas em vários locais. E a gente tinha, vamos dizer assim, no coração do nosso jurídico, lá na holding, porque também tinha holding, pessoas extremamente especialistas. E assim, pessoas especialistas no nível de profundidade pau a pau com os grandes especialistas nos escritórios de advocacia. E a gente viu aquilo como um ativo. A gente falou, olha, a gente quer ter a frente de atendimento do cliente business partner, mas a gente não vai perder isso que a gente construiu ao longo de toda a história do jurídico, que é um grande ativo. Então, eu acho que elas são visões complementares, sim. Acho que tem um pouco de você se ver onde é que você tá feliz também. Porque, assim, às vezes quando você é muito especialista, falando com o viés de alguém que já é mais generalista, mas quando você é muito, muito especialista, você talvez, num jurídico interno, a depender do negócio, se sinta desvalorizado. Porque, na verdade, você nunca vai ser a frente do negócio, né? Você nunca vai ser a estrela daquilo ali. Às vezes, você manja daquilo. Então, às vezes, você se vê mais feliz no escritório de advocacia onde você é o core, né? Você é a estrela. Então, mas eu acho mais legal de tudo quando eu vejo pessoas que elas conseguem transitar nos dois perfis. Então, o cara, quando ele precisa, ele é generalista
até em termos de linguagem, na forma de explicar algo muito complexo, mas de uma forma Isso é uma habilidade raríssima. Isso é muito cara? legal. É muito bom. E quando ele tá lá discutindo, né, com o escritório externo, às vezes até ele tá lá numa audiência despachando, ele é extremamente técnico. Então, o mais difícil e que eu acho mais legal são as pessoas que têm a habilidade de fazerem as duas coisas. Mas enfim, nem todo mundo tem. Então eu acho que se você é mais especialista ou mais generalista, ambos são complementares, mas talvez tenha que achar onde é que você vai estar feliz, né? Onde é que para mim é melhor, porque também já vi as duas coisas. Eu vejo pessoas que teriam tudo para ser mega generalistas com cara de business, sofrendo numa área de especialidade, e já vi muito especialista que é fantástico, apanhando porque não sabe atender cliente, não sabe olhar com a visão. Então, assim, às vezes está no lugar errado, entendeu? E é difícil reconhecer isso, né? E acho que é um grande lance que a gente semana passada conversou com a Pri Brandão, que ela... Você conhece a Pri Brandão, Na Trilha do Direito? Ela é uma especialista em posicionamento de carreira jurídica. E ela fala muito isso, que a pessoa... Que a gente, dentro da advocacia, principalmente, a gente não consegue... A gente não tem essa formação da compreensão do que você pode melhor performar. Seja você sendo um generalista ou você sendo um especialista. E o que você está falando vem diretamente a isso, porque justamente, claro, que todo mundo tem a capacidade de se adaptar ao outro perfil e trabalhar da melhor forma possível. Com certeza. Porém, o que você faz a transição melhor, vai né? ser muito mais suave se você tiver uma coisa que tenha tudo a ver com o seu perfil pessoal / profissional, né, Pedro? Não, é isso mesmo. Até esse episódio tá muito legal. Foi lançado essa semana, né? Ou semana passada? Semana passada. Semana passada, né? Porque hoje ainda é terça, que eu já tô com o quarto, a gente mudou a gravação. Mas é muito legal porque uma das expertises que ela trouxe aqui, com várias dicas práticas, inclusive, é que ela te ajuda nessa reconstrução de currículo. E às vezes o que ela identificou é que a maioria dos advogados, por não ter essa formação ou não ter essa visualização do que ele pode botar ali no currículo para chamar atenção, seja com palavras-chave no LinkedIn para você atrair as pessoas que estão fazendo ali a captação no mercado, ou seja pela estruturação do seu currículo. Ela falou que às vezes o cara tem um perfil generalista, mas ele bota... monta o currículo como se ele fosse especialista, e às vezes aquilo é ruim porque no outplacement que ele fizer ou num reposicionamento de mercado, ele não tá sabendo vender o peixe dele. Exatamente. Ele acaba não conseguindo pegar a marca. É muito por aí. A vaga. Mas aproveitando agora o ensejo, que a gente tá falando de episódios anteriores, eu tenho que pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além de Manda Pro Jurídico Podcast nas principais plataformas de áudio e vídeo, YouTube, Spotify, Apple Podcast, tá tudo lá. E vou pedir também para vocês, para que vocês interajam conosco, porque assim nós conseguimos cada vez mais formar e repensar a nossa bolha virtuosa, o direito, certo, Pedro? Certo, Rafa? Certíssimo. E aproveitar agora, mudando de assunto um pouco. Não, tem que fazer. Você também é presidente da ANER, não é? Também, nesse momento sim. Conta um pouco pra gente da experiência, como é que foi, como é que você entrou, como é que funciona lá dentro, porque também é um outro mundo, né? Que as pessoas também não têm esse conhecimento de como é que funciona lá dentro. Então a ANER, para quem não conhece, é a Associação Nacional dos Editores de Revistas. É uma entidade com 35 anos hoje, e é muito curioso, porque eu comecei lá nas revistas, e foi quase que ao mesmo tempo, quando eu estava migrando, eu já estava migrando do jornal para a TV, foi no ano que eu cheguei na TV, me convidaram para ser presidente da ANER, né? E aí é uma função não jurídica, é realmente uma posição executiva de gestão ali, então preocupação com caixa, com folha de funcionário, com as ações da entidade em si, né? Então, as pautas de defesa, captar associado e manter os associados. Então, os associados são, em geral, produtores de conteúdo, né? A gente fala editores de revista, mas sem aquela coisa da revista impressa, porque hoje eu já tenho vários associados na ANER que não têm edição impressa, eles têm só edição digital. Mas também tenho muito associado que ainda vive do modelo da revista impressa e muito bem obrigado, em vários tipos de modelo. Desde, por exemplo, quem já passou no aeroporto já viu aquela 29 Horas, que é uma revista gratuita que você pega lá no aeroporto, que é um modelo muito legal, é nosso associado na ANER, até que todo mundo adora, Maurício de Souza, nosso associado na ANER. Olha que legal. Que tem os seus gibis e todo mundo um dia
começou a ler a Turma da Com Mônica certeza. ali. É verdade. É muito legal. A gente teve um encontro dos associados nos estúdios do Maurício. É sensacional, é mágico aquilo lá, é muito legal mesmo. Então, é um desafio muito diferente de tudo que eu faço na área jurídica. Eu consegui fazer isso, né? Como é que eu... Trazendo pessoas certas. Então, eu conheci muita gente do meio revista, do meio editorial ao longo da minha carreira, e aí eu trouxe pessoas certas que me ajudam com aquilo lá. A gente tem, né, um foco grande na defesa da liberdade de expressão e de imprensa, com uma preocupação grande com as fake news, com uma discussão muito grande sobre a utilização do conteúdo do jornalismo profissional pelas Big Techs sem a devida remuneração. Agora a gente está estudando, por exemplo, o uso desse conteúdo pela inteligência artificial no machine learning e por aí vai. Então tem uma frente institucional forte em Brasília, tem uma frente que é também entregar serviço para o associado. Então, muitas vezes o associado foi a vida inteira uma revista impressa, ele até tem um site, mas ele não tem a menor ideia de como funcionar o site dele no mundo digital, se preocupar com SEO, se preocupar com a entrega da publicidade em formatos diferenciados, ou até migrar para outras plataformas, eventos. A gente tem a Exame, que é a nossa associada, que tem uma frente de education super legal. Os cursos da marca Exame são bem legais. Então, assim, tem de tudo um pouco ali. Aí eu tô por lá por enquanto, tô deixando minha contribuição. Você falou num ponto que eu tava lendo esses dias, que a BBC lá eu não me lembro se foi dos Estados Unidos ou da própria Inglaterra, que eles entraram com um procedimento, não sei se chegou a ser uma ação efetivamente, que eles estavam justamente discutindo a questão do ChatGPT da vida, usarem os artigos deles como citação, como fonte, obviamente sem citar fonte, porque eles não citam, usando informações deles sem dar a contribuição à contraprestação financeira. Isso é algo que já tem aqui no Brasil, esse tipo de discussão, por exemplo, na ANE, não sei? Já tem. A maioria, e aí é curioso, né? Porque assim, ao mesmo tempo que a gente fala, como se falou um dia da rádio, os jornais morreram, mas uma das coisas que mais alimenta conteúdo em Big Tech, seja rede social, seja buscador, é o conteúdo noticioso de jornal. Porque todo dia tem jornal com muito conteúdo. Então, assim, não é fácil você produzir conteúdo todo dia. E não é de graça, ainda mais se for de qualidade. Então, lá fora, todos os grandes jornais já se posicionaram publicamente, no sentido de que, inclusive, alteraram seus termos de uso. Olha, eu não permito que usem o meu conteúdo para machine learning. Porque esse conteúdo custa um dinheiro, né? É a produção daquele conteúdo. Tem gente que assina para ter aquele tipo de conteúdo exclusivamente. Que é essa questão da IA é a evolução. O New York Times fez isso, vários. É a evolução já da discussão anterior, que era, meu conteúdo está sendo usado pelas Big Techs e eu não sou remunerado. Então, quando você vai no buscador, já vem um pedaço da matéria ali, reproduzida. Isso é reprodução. E aqui no Brasil isso também já está sendo discutido, e a NJ, são três entidades irmãs, né? A ABET, a NJ e a ANE. A ABET é a Associação Nacional de Rádio e Televisão, a NJ dos jornais e a ANE das revistas. E a NJ soltou já um posicionamento, inclusive para os associados, uma recomendação de atualização dos termos de uso nesse sentido. Então essa discussão já chegou aqui. É bom que a gente está acompanhando o que vem lá de fora, né? Como já fez a LGPD, enfim, acho que o próximo desafio vai ser a inteligência artificial, com certeza. Sem dúvida, porque é um assunto que está cada dia mudando e se adaptando, né? Exatamente. E para todos os fatores, porque assim, nada tem um lado só, né? Então, como é que a gente treina o editor, por exemplo, no caso da ANE, a se utilizar de ferramentas de inteligência artificial na produção de conteúdo? Porque também tem esse lado, né? Nada é só bom ou só ruim. É verdade. Isso traz uma possibilidade de capilaridade e agilidade na produção de matérias, customização das matérias muito grande. Então, a gente não é totalmente, isso é tudo ruim ou mal utilizado. Tem formas para regular. Né? Inclusive o próprio judiciário agora com o Barroso anunciando que está contratando, meio que abrindo uma licitação, vamos botar aqui, para as Big Techs fazerem o sistema próprio deles, né, de inteligência artificial. E a gente, por exemplo, né,
tem essa discussão de direitos e remuneração com as Big Techs, Sim. mas ao mesmo tempo, um dos grandes patrocinadores de vários treinamentos que a gente dá via a ANE para os editores são custeados por Google e Meta. São parceiros, porque no final eles também entendem que se você não tiver o jornalismo de qualidade, o check do fato ou fake, você vai ter só fake news. Então, assim, é um problema. E é um péssimo negócio para eles manter... não cuidar disso, né? Eu acho que a gente está no calor do momento, mas eu acho que daqui a alguns anos vai todo mundo se entender. Eu acho que a gente vai chegar... Mas é natural, tempo, né? vão criando sistemas novos, inteligências artificiais, questões novas, principalmente tecnologia, né? Que é uma coisa muito dinâmica e muito rápida a evolução. Então, é natural que o direito não consiga acompanhar para ali como é que você vai regular, como é que você vai lidar com aquela questão, os percalços que vão naturalmente surgir, como, por exemplo, você não citar uma fonte, está usando um artigo de alguém que deveria estar sendo remunerado por aquilo, porque foi ele que escreveu, foi ele que produziu. Então, acho que é uma consequência natural da legislação vir, ou então haver uma autorregulação, por exemplo, como você estava falando. E é muito aquilo que também já é um clichê, mas assim, o quão rápido a transformação da sociedade e da tecnologia tem sido, né? Sim. Quando você compara os últimos X anos e os últimos 50, o negócio tá... É verdade. A gente está num processo cada vez mais acelerado. Tem diversas Nos últimos 30 anos a gente evoluiu mais do que nos últimos 500, porque é escalonável tudo, né? Sim, tudo exponencial. Sim. São várias ferramentas que são novas criadas e uma vai Provavelmente o Rodrigo já nasceu com internet. Eu lembro de do mundo sem internet. Então. 92, talvez uma internet jurássica, mas era uma internet. Aquela conexão de escada, né? Não, com certeza. Isso aí eu peguei pra entrar no MSN na minha época. Gente, vamos encaminhando pro final da entrevista. Vocês querem falar mais alguma coisa? Você acha que é necessário falar mais alguma coisa, Rafa? Não, eu acho que é isso. Eu acho que, assim, toda vez que eu participo de um podcast, desse papo, que eu acho que é bater papo, né? Claro. O que eu busco é tentar dar algum insight para quem tá no início de carreira ou no meio de carreira. Perfeito. Meio que sem saber, né? Porque, assim, eu sempre falo que não é sorte, né? A gente já falou sobre isso. Mas, assim, como eu gosto muito do que eu faço, e facilita, né, o dar certo, né? Eu tive a sorte de cair no lugar certo, na hora certa, no que eu gosto de fazer. Então, eu acho que às vezes quando você não tem isso, você pode estar insatisfeito. E aí eu acho que a pior coisa que você faz é não querer mudar. Entendeu? Agora, não precisa mudar a qualquer custo. Se programa, né? Então, acho que o que eu tento sempre fazer é ajudar com a minha experiência dentro do possível assim, as pessoas a pensarem que caminho eu vou, né? E dá possibilidades, cara. Às vezes, nossa, eu nunca nem ouvi falar de Conar e agora eu sei que tem advogado trabalhando nos julgamentos do Conar. Tem. Então, eu acho que é por aí. Então, acho que a gente conseguiu falar de várias coisas diferentes hoje aqui. E só para finalizar, eu super apoio e já vi muitas experiências dessa ao longo da minha carreira, os advogados que se aventuram a saírem do direito também. Eu acho isso muito legal. Porque eu acho que o conhecimento jurídico é aquele que todo mundo deveria ter, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho várias pessoas que passaram pelo jurídico e que hoje estão em outras áreas da Globo, áreas de produção de conteúdo, de jornalismo, é muito legal. Então, também, às vezes, a solução para um caminho não está só no mundo do direito, porque eu acho que o nosso conhecimento jurídico, ele é amplamente aplicável para muito. É verdade. É sempre uma skill, né? A verdade é essa. O direito sempre é uma skill, independente da área que você acabe migrando. Eu acho isso muito legal. Tem casos clássicos de ex-advogados in-house que hoje são CEO. Vale trazer. É muito legal. Vamos sim. Isso. É verdade. O direito, ele te traz um preparo que você pode muito bem usar em diversas outras profissões, né? Acho que a forma que a gente muito, né? aprende a raciocinar, isso, né? Sim. Eu acho que é muito por aí. A gente, assim, o conteúdo é uma coisa, mas você começa a criar uma lógica uma linha teórica, né? Que você aplica ao negócio e pode ser muito interessante. Exatamente, é verdade. Belíssima
dica. Excelente. Pra finalizar o episódio. Pedro, quer falar mais alguma coisa? Ou posso agradecer a presença do Pode Rafa agradecer Soriano? porque o episódio foi nota 10. Rafa, muito obrigado pela presença. A caneca tá com você, é um presente nosso, Oba. então fica pra você aí tomar seus cafés. Se você quiser botar aí dentro aí pra tomar, pode tomar. E, pessoal, declaro encerrado mais um podcast do Manda Pro Jurídico. E, pra qualquer outra dúvida, eu tenho certeza que vocês já sabem que vocês têm que mandar pro Jurídico, beleza? Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.